estamos retornando então na sua casa para mais um programa Wellington Andrade, programa Wellington de hoje, que já tem nos estúdios a presença de dois pré-candidatos a prefeito aqui no município do Guarujá. O Heitor Gonzalez, que é do PTB, e a Angélica Mariano, que é do PTC. É com eles que nós estaremos neste primeiro e segundo bloco, tá certo? Vamos discutir aí as questões da cidade. Antes de conversar com o Heitor e com a Angélica, vamos falar do restaurante Chopp Rally? Cozinha internacional, frutos do mar e comida alemã. Tudo com a melhor qualidade e atendimento. 50 anos de tradição. Restaurante Chopp Rally, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1520, frente para o Mar de Pitangueiras. Telefone 3382-1040. Vamos falar também do Rei do Trigo, porque o Rei do Trigo é padaria e restaurante. Pães, doces e conveniência, buffet de café da manhã, lanches, laticínio e almoço por quilo. Tudo em ambiente climatizado. Padaria e restaurante, o Rei do Trigo. É o império do seu paladar. Fica na Avenida Leomil, 1160. Agora sim, então, vamos conversar. Não coloquei nada aqui, ó. Pauta em branco, hein, gente? Olha, para não dizer que tem nada, nem o nome do Heitor, nem o nome da Angélica eu coloquei. Só faltava esquecer o nome, né, Heitor? É, com certeza. Tudo bem, Heitor? Tudo ótimo. E legal esse improviso. Montamos agora, montamos o palco, montamos tudo, sentamos dois aqui e falamos, vamos fazer junto. E é assim que é legal. Angélica? A gente fica muito feliz, cumprimentar todos vocês. Fiquei muito feliz de encontrar o Heitor no mesmo momento. Falar, não, vamos bater esse papo. Eu acho que para você de casa será muito produtivo. Porque o Heitor, como eu, a gente tem um afeto muito grande, um carinho muito grande um com o outro, né? Então, temos histórias juntos aqui nessa ilha de Santa Amaro. Isso aqui vai ser maravilhoso. Como dizia o Maurici, nós comemos sal 4 anos juntos. Todo mundo. Ele sempre gostava de contar essa história. Para você tem que comer sal junto. Essa semana, na semana passada, o Adilson de Jesus foi praticamente aí, não homologado oficialmente, mas é o candidato do PMDB, o candidato que terá o apoio da prefeita Antonieta de Brito para a candidatura a prefeito em outubro próximo. Eu queria que você, Angélica, falasse primeiro, você acha que esse apoio da prefeita pode atrapalhar ou ajudar? O Adilson? Acredito que atrapalhar, né? Infelizmente, a gente cumprimenta o Adilson, né? É o novo companheiro nessas novas eleições, né? Vai trazer as suas proposições aí, o que ele quer. A gente deseja que ele trilhe aí um caminho com muita dignidade, é o que a gente sempre espera dele. Mas a gente sabe que hoje um apoio da prefeita Antonieta não é nada positivo, né? A gente que está colocando... Porque a cidade, a administração, a cidade, ela não progrediu, ela não evoluiu economicamente, os empregos não foram ampliados, os bairros não foram cuidados, nós temos uma educação aí com índice de 3,9 no IDEB, então a gente começa a se preocupar, sempre falo da taxa de mortalidade alta, a gente não vê nada realmente acontecendo. Nessa semana que passou, Centro de Cidadania sendo fechados, né? Então, onde foi fechado? Morrinho, Santa Cruz, todos eles foram fechados e levados todos por pouco tempo no Santa Cruz Navegantes, Periquê. A prefeitura não mandou nada pra gente, para mim pelo menos não mandou nada. É outra coisa também, é uma administração, se ele está sendo apoiado por ela, é porque acredito que ele vai ter as mesmas condutas administrativas que ela, né? É o que a gente espera de um sucessor. Então a gente fica também aí meio apreensivo para que isso não ocorra. A nossa proposta dentro da cidade, com você que está em casa, é exatamente outra. É a gente reconstruir o Guarujá, recuperar o Guarujá, trazer a economia novamente andando dentro da cidade, trazer o respeito, trazer boas creches, boas escolas, boa merenda. A gente sabe como trabalhar isso. E através de uma união com as pessoas que querem realmente o Guarujá. E mais, que você sempre fala e que a gente também gosta de dizer, com pessoas do Guarujá. Os moradores do Guarujá trabalhando, os funcionários públicos sendo respeitados, os funcionários públicos fazendo parte de uma administração com qualidade. Ô Heitor, e você, o que acha? Não, bom, eu parabenizo o Adilson, né? Já foi uma vitória dentro do diretório do PMDB, uma vitória que inclusive era cantada ao contrário, né? Onde ele não iria obter essa vitória.
E, logicamente, ele vai, querendo ou não querendo, vai conseguir, vai pegar todos os defeitos que a atual administração tem. Não só por ser o partido da prefeita, não só por ser a administração, mas ele fez parte, indiretamente, como secretário, ele fez parte da administração até agora. E óbvio que ele vai ser cobrado pelo desastre que é essa administração. Então não vai ter vida fácil, né? Ele conseguiu, com isso já se derruba aí 4 ou 5, né? Porque todos dizem que tinha 20 candidatos a prefeito, né? Na última vez eu falei assim, bom, já vai... Priscila. Quando o PMDB escolheu o seu, já caem 5 candidatos, né? Então vai ficar naqueles 8, 9, 7... que eu sempre falei que iria acontecer, que é mais ou menos de praxe, e ele vai ter um caminho muito árduo pela frente. Com certeza, o caminho dele é difícil, porque você não consegue, sobre hipótese nenhuma, defender o que nós temos na cidade hoje. Em nenhum segmento você consegue defender. Você não consegue também, em 6 meses, maquiar todo o desastre que foi essa administração. Então, a situação do Adilson, eu desejo boa sorte para ele, é óbvio, é um empresário como eu, uma pessoa do bem, mas a situação dele é muito mais complicada do que a minha, do que a Angélica e do que de outros candidatos. Angélica, e você, como é que está lá o PTC? O Adilson já foi praticamente definido, né? A legislação diz que serão nas convenções e tal, com as novas datas, né? Novas datas limites, mas ele praticamente está definido lá como pré-candidato. A sua pré-candidatura, você tem ideia de quando vai acontecer? Ela já está ocorrendo. Está posta, né? Já está posta. Dr. Ciro Moura continua com uma fidelidade, eu sempre o chamo de gentleman, porque já é um senhor, e tem sido muito fiel. Nós estamos o presidente estadual, o presidente estadual, que isso que é importante, né? A gente manter essa reta. Ele continua Se não tiver o presidente estadual e nacional junto, dorme candidato e acorda sem legenda. E que acontece muito isso, né? Mas inclusive eu tive uma abertura em rede nacional na gravação do PTC, certo. Tive também com o Torinho, né? Lembrando dos velhos tempos aí com o papai, com o Maurici, com a Regina, né? Que a gente fez parte também lá da Câmara, quando eu assessorei Maurici Mariano como deputado federal lá em Brasília. Então a gente tem essa abertura. Eu queria deixar até sobre a abertura partidária, o que me espantou um pouco é essa fidelidade que a gente busca trazer em novas lideranças, que a gente busca trazer nas pessoas e que me chocou um pouco ontem. Eu acho que um dos que por direito eu defenderia a tese, até pelo grupo de pessoas que sempre batalharam, estiveram ao lado aí da Antonieta, seria o Cândido. Então, aqui fica a minha solidariedade ao Cândido, né? A gente sabe que não foi uma batalha fácil, isto não é correto, não é o tipo de política que a gente gosta de agir, não é o tipo de política que a gente gosta de fazer. Porque eu acredito que as pessoas vinculadas à Antonieta política são, em grande maioria, vinculadas ao Cândido. E eu acho que isso deveria ter um respeito um pouco maior em relação. Você realmente você tocou num ponto aí interessante. Inclusive nos bastidores, o Cândido teria de 20 a 25 votos. E eu conversei com o Cândido também por telefone, e ele falou, Wellington, até 3, 4 dias antes eu tinha realmente de 20, acima de 20, mas no final das contas teve gente que chegou e falou, pensei melhor, vou votar em alguém que eu não conheço, aquela coisa de política, que, lógico, o Cândido deve ter ficado decepcionado, acabou ainda tendo 12 votos, e eu escrevi sobre isso no jornal Itapema, inclusive, que era a questão do fator econômico, que o Adilson queria ou não querer empresário, e a Priscila, que até então a gente achava também que poderia ser uma das concorrentes, também tinha uma secretaria que já movimentou bilhões de reais. E realmente, na reta final, o que parece, a gente vai conversar com o Adilson também, é claro, mas o que parece é que o poder econômico acabou falando mais alto, baseando-se naquele artigo que eu escrevi para o jornal Itapema. Essa infidelidade, que eu acredito, que eu sempre senti aqui também do Heitor, que está aqui ao meu lado, né? Porque só você está aqui, mas a gente sabe dessa fidelidade, desse respeito que a gente tem, porque a gente mora na mesma cidade, né? Então, a gente sempre vai se encontrar. Isso já aconteceu no passado com esse grupo da Antonieta em relação à dona Regina e o Maurílio. Doutor Maurílio, presidente do partido, né?
trouxe à tona o partido, acolheu todos eles dentro do partido. Dona Regina se propôs a fazer um trabalho e houve essa infidelidade, né? Como tudo na vida, desde um relacionamento, desde um negócio, a fidelidade tem que existir. Isso que a gente busca, né, Heitor? A gente busca dentro da cidade. Você, Heitor, essa situação aí do Cândido? Não, eu também esperava no meu controle e na minha informação, realmente o Cândido tinha de 18 a 21 votos do diretório e estava tentando conseguir 2, 3 votos que faltariam, se especulava até a não votação de alguns que fariam parte do diretório. E, para minha surpresa, eu achei que o placar seria mais apertado, né? Eu esperava alguma coisa ali. Até porque o vereador, tempos atrás, abriu mão de um mandato, né? Exato. Para estar junto com a prefeita Antonieta e com a Antonieta aí como política. Eu vejo isso como uma traição. Né, na verdade, ele acabou tendo 12 votos. Eu ainda coloquei em algum grupo, eu escrevi isso. Falei, bom, pelo menos 6 traidores existiram nessa história. No mínimo, foi a conta que nós fizemos de 6 a 10. No mínimo. Aonde a gente não sabe se esse ato que se diz democrático existiu, né, realmente por uma manipulação. A gente espera que não, né? A gente espera que a cidade não esteja, né, se colocando a isso já desde esse primeiro início, mas a gente espera que esse processo ele seja de melhor qualidade do que esse início aí foi, né? Já começou aí com algum tipo de problema, né? O Cândido conversou, eu conversei por telefone com ele se declarou, desejou boa sorte pro Adilson, mas eu perguntei para ele, e você vai apoiar? Ele falou, não, eu desejo boa sorte e ponto. Ele não desejou boa sorte, elegante, participou do processo, ele falou, foi tudo normal, participou do processo, ele só foi surpreendido por pessoas do diretório que teriam conversado com ele e dito, eu mudei de ideia porque e tal, só não muda de ideia quem não tem ideia, né? Então, mudou de ideia, sabe-se lá quais os motivos dessa mudança de ideia, mas com o tempo a gente vai ver, conforme seja o posicionamento do professor Cândido, a gente vai saber o que foi que aconteceu realmente. A gente vai entender melhor, logo a gente vai entender melhor. Agora, por exemplo, mas isso não me surpreendeu, porque a gente via muito o Cândido como uma pessoa influenciada dentro lá do PMDB. Mas a gente sabe que o poder econômico passa por cima de quase tudo. Tá? E com relação à prefeita, que a Angélica citou, não me surpreendeu pelo seguinte, dela ter, entre aspas, vendido o Cândido, deixou o Cândido sozinho. O Cláudio Rodrigues saiu no começo do governo dela. Everaldo Menezes saiu. João Moya saiu. Depois saiu o Joaquim, e o próprio Joaquim estava, né? O Joaquim que morreu, foi pior ainda. O Joaquim estava, né, tumultuada a relação lá, né, quando ele Então, essa venda, entre aspas, do Cândido, sem querer desmerecer a vitória do Adilson, ele ganhou, e o Cândido, em momento algum, disse que teve isso ou aquilo, ele só comentou que se decepcionou, ficou triste com algumas pessoas que disseram que iam votar e mudaram de ideia. Mas é essa maneira de fazer política que a gente sempre bate e que a gente não aceita, né? A gente gosta das coisas realmente de uma maneira clara, de uma maneira fiel, né, aos compromissos que sempre tem que ter na cidade. E é isso que a gente cria novamente um ponto de interrogação. Né? Você tem que comunicar todos, a gente espera do líder político que ele tenha uma postura, né, real de comando. Não, você tem que pregar sempre a união, né? Hoje, o grande problema que a gente enfrenta na cidade, até por falta de um grande líder, né? Você logicamente proporciona o que nós estamos vivendo. Hoje 5, 6, 7, 8, 9 candidatos, talvez sejamos 10, e isso também demonstra a nossa fraqueza de união. Então, a cidade se encontra numa situação muito ruim. Então, ela precisa, mais do que nunca, de união de candidatos e não que cada candidato agora pegue um rumo e siga trilhando. Até porque nenhum dos 10 tem capacidade sozinho hoje de resolver os inúmeros problemas que a cidade tem. Sim. E isso acontece, a mesma coisa, quando você já está capitaneando. E vou dizer, sempre digo aqui, não é porque está na frente da Angélica, muito pelo contrário.
quem já assistiu muitos programas que eu gravei sabe, e eu falo isso com muito orgulho. Nós éramos 8 secretários. Você já falou no meu programa. Na gestão Maurício Mariano, nós éramos 8 secretários e praticamente acabamos mesmo os 8. Por uma fatalidade ali que teve que trocar um dos secretários. E, foi tudo amores? Não foi tudo amores. Nem com a própria Angélica, que era a do gabinete, e nem com o prefeito. Mas ele tinha uma equipe, respeitava os pontos da equipe, eram discutidos os pontos, às vezes até asperamente, mas éramos unidos. Nós toda terça-feira sentávamos às 8 horas da manhã e discutíamos os problemas da cidade. E só Deus sabe o que acontecia dentro daquela sala. Entendeu? Mas era discutido arduamente, às vezes até com brigas. Mas saíamos dali e cada um ia fazer. Então, isso garante a governabilidade e garante a gestão para um prefeito. Até porque... Quem mudou muito, alguma coisa está errada. Até porque todos vocês, né, é o que eu sempre falo, todos nós, né, que eu também fazia parte, todos do Guarujá. Não é verdade? Sim. Então, por que se saía de lá com a vontade de ajudar a cidade? Porque nós somos do Guarujá. Eu estou aqui, o Heitor está aqui, a gente não se muda, a gente acredita muito nessa cidade, a gente ama muito o Guarujá, e assim eram todos aqueles secretários, até diretores que ali estavam, né? A gente tem que respeitar muito isso. São pessoas do Guarujá, com as suas famílias no Guarujá, e que a gente vai se encontrar, a gente se encontra, como hoje, casualmente nos encontramos, às vezes na rua nos encontramos, nossos filhos podem se encontrar, não é verdade? As pessoas na rua nos conhecem, as pessoas nas ruas nos cobram, e isso que faz uma administração evoluir, isso que faz uma administração olhar para a cidade, essa união, esse respeito entre as pessoas, os moradores que estão aqui no Guarujá, porque cada um está na rua, escuta de alguém e trazia lá para a reunião. Não era só a sua visão, você também escutava de outros moradores e traziam aquela reunião. O prefeito abria a reunião, lembra disso? Sim. E mais, eu acho que isso também é um grande aprendizado para todos nós. Todo mundo conheceu o Maurício Mariano político, sabe que ele era um homem dentro do rigor, dentro, né, ali de todo mundo trabalhando, mas ele tinha uma coisa, ele passava confiança para cada um de nós. Nós estávamos lá porque ele confiava no nosso trabalho, ele acreditava no nosso trabalho e isso nos dava liberdade e voz para efetuar o trabalho. E contestar, e até para contestar. Até para contestar, ele aceitava. Contestar, ele aceitava. Mas o que aconteceu outro dia, eu escutei de uma professora isso. Ele trazia, né, uma força, ele trazia com a sua sensibilidade, ele trazia para a gente a voz também dele. A gente sabia que ele ia assinar embaixo. O Dr. Zé Luiz Pedro nos falou uma vez que o Maurício Mariano, ele tratava todos, inclusive, como amigos. Nós éramos grandes amigos dele, né, Heitor? Né? Todos nós. E todos nós tínhamos a segurança que onde a gente estivesse, ele ia abraçar a gente e ia estar junto com a gente. Ia concordar com a gente e a luta para corrigir se tivesse algum erro ou se não. Ele era um grande professor na gente, ele confiava em cada um dos seus assessores, dos funcionários públicos. Ele dava essa segurança para a gente realizar o nosso trabalho. Por isso que a administração evoluiu daquele jeito, por isso que a cidade se reergueu após um mandato aí que a cidade também estava parecida como está agora, você, dona de casa, está sentindo. Nós fomos lá, lutamos, conseguimos reerguer e trazer a Pérola do Atlântico, ao Guarujá, a revista da Veja, não foi, Heitor? Foi. Construção de empreendimentos, você pode dizer isso aí até como empresário, a economia voltou a circular dentro do Guarujá. Teve um ano naquela gestão do Maurício Mariano que o Fantástico colocou o Guarujá como as praias mais limpas, não foi isso? Foi isso mesmo. Foi. Na verdade, o turismo é muito importante, né, Heitor? Na verdade, o Guarujá ficou como a segunda melhor praia urbana. Primeira, Copacabana. Olha aí. E segunda, a Praia do Guarujá, como a segunda melhor praia Antes urbana. de Bandeira Verde. Época, não? Nessa época você era o secretário, não? Sim, não, eu fui secretário aos 4 anos. Nessa gestão. Nessa gestão. Inclusive não existia história da Bandeira Verde. Né? Não se fez porque tinha que seguir linhas de bandeira verde. Se fez por quê? Porque por mérito a melhorar a economia da cidade, a melhorar o turismo. Isso a gente tem falado muito, é foco, entendeu? Você não pode perder o foco da cidade.
O grande problema dessa gestão, tirando a incapacidade, né, de alguns, né, a falta de conhecimento de outros, lógico, tem gente de fora, como a Angélica citou, que são bons profissionais. Mas, gente, Guarujá, se você pegar uma pessoa, e já aconteceu, não foi nem nessa gestão, em outras gestões, o prefeito pegar uma pessoa de fora, de Santos, muito capaz em Santos, fez um trabalho incrível, aí ele vem para o Guarujá, ele não vai conseguir. Guarujá tem uma forma de se trabalhar, e Santos tem outra, e São Vicente tem outra, e Praia Grande tem outra. Realidades diferentes. São né? realidades diferentes, são realidades econômicas diferentes, são realidades... Você aqui no Guarujá, você pode ter uma realidade parecida no dia a dia, mas você chega sexta, sábado, domingo, você recebe a nata de São Paulo, você recebe o nível AAA de São Paulo. E ele quer vir para o Guarujá, mas ele quer ser tratado de acordo com o que ele é. Então você nunca pode perder o foco de cada cidade. Cada cidade tem um foco muito bem estabelecido, né? E isso faz toda a diferença no resultado final de um mandato. Bom, nós vamos ao intervalo. Antes disso, eu quero só deixar à disposição aí as pessoas que foram citadas, é claro, o Adilson Jesus, a prefeita Antonieta, a secretária Priscila. O programa está à disposição, se quiserem exercer aí o seu direito de resposta, o direito de colocar o seu posicionamento. Durante esses 7 anos, nem a prefeita nem a Priscila vieram ao meu programa, realmente porque o meu posicionamento é de crítica construtiva com relação ao atual governo, e será assim, se Deus me der saúde, até o final da gestão. Não nos vendemos por cargo, não nos vendemos por dinheiro, não pedimos nada para a prefeita e vamos seguir assim, se Deus quiser, dessa mesma maneira, trazendo as pessoas que querem falar a verdade. Enquanto a gente puder fazer o programa, a gente vai fazer. A gente vai a um rápido intervalo e volta já.